Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do TVU Esporte, segunda-feira, 17 de outubro de 2011. No programa de hoje vamos debater o Campeonato Brasileiro Sub-21 ou Liga de Desenvolvimento Olímpico. Vamos mostrar os gols da 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, rodada com vitórias importantes dos clubes que estão na ponta de cima e derrotas trágicas das equipes que estão na ponta de baixo da tabela. Convidados do TVU Esportes de hoje, Luiz Humberto Lara, da Rádio Vitoriosa AM. Boa noite, Lara. E o nosso portal ontem sofreu uma derrota em Itabira e se encontra numa situação complicada com relação à classificação. Boa noite para você, Tomé. Boa noite ao telespectador. Realmente uma derrota que complicou um pouquinho o portal, né? Porque já se foram aí 3 partidas nesta fase, nesse primeiro turno da segunda fase. Empatou 2 e perdeu 1. E agora tem 3 jogos, 2 em casa e 1 fora. Vai jogar novamente com o Valério nesse final de semana na cidade de Uberlândia e tem que ganhar de toda maneira, né? É o jogo-chave para mim do portal, porque se empatar em casa, tropeçar, dependendo do União Luziense, aí o portal fica complicado. Tem 7, o segundo colocado, Valério, tem 6 e o portal 2. Então existe aí uma diferença de 4 pontos e o portal precisa tirar 4 pontos do portal para o Valério. E o portal precisa tirar essa diferença nos 2 jogos que serão realizados aqui em Uberlândia. Então, uma situação tremendamente complicada. O outro convidado é o Rodrigo Carlos. O Rodrigo Carlos é auxiliar técnico do Chuí e o técnico do time Sub-21 da representação de Uberlândia, que vai participar da Liga de Desenvolvimento Olímpico em São Sebastião, no Paraíso. Nós vamos conversar sobre esse brasileiro Sub-21, sobre a Uniti, no primeiro bloco com o Rodrigo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Tomé. Boa noite, Lara. Boa noite. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui, participando do programa. Estou muito feliz de estar aqui. Bom, a Liga de Desenvolvimento Olímpico já teve início. O Grupo A já tem 3 classificados para a fase final: Flamengo, Paulistano e Franca. As outras equipes que participaram do Grupo A: Joinville, Pinheiros, Limeira, Tijuca e Araraquara. Portanto, Flamengo, Paulistano e Franca já estão classificados para o hexagonal final. A partir do dia 22, próximo sábado, nós teremos os jogos do grupo da Unitri. No grupo da Unitri, Bauru, Brasília, Liga Sorocabana, Minas, São José, Vila Velha e Vitória. Jogos da Unitri segundo o site da Liga Nacional de Basquete. Estreia dia 22, próximo sábado, contra a Liga Sorocabana, 23 contra o Vitória Basquete. Depois uma folga no dia 24, 25 enfrenta Bauru, 26 pega o Minas, time muito forte, 27 o Vila Velha, mais uma folga no dia 28, 29 Brasília, 30 São José. Rodrigo Carlos, o que o torcedor de Uberlândia pode esperar da Unitri nessa competição? O que vocês estão projetando? É possível conseguir classificação nesse grupo? Bom, como foi disputado o primeiro grupo, teve um equilíbrio muito grande. E eu acredito que o segundo grupo também, o grupo B, vai ter um equilíbrio também muito grande. Bom, acho que a equipe da Unitri, a do Praia, acho que os jogadores, o que faltava para a gente, o Praia está completando, e o que faltava para o Praia, a Unitri está completando. Então acho que a gente está montando um grupo forte, os jogadores estão bastante motivados para representar bem o Uberlândia no campeonato. E a gente espera, eu acho que a tabela é uma tabela que ficou boa, fazendo 2 jogos e um descanso, depois mais 2, né? 2 jogos mais de novo, 3, mais um 3, um descanso. descanso. E os 2 últimos. Eu acho que ficou bom pra gente, porque vai exigir muito, né? São 7 jogos e 7 jogos pesados, que a parte física vai contar bastante. E a gente espera conseguir fazer um rodízio muito bom entre os jogadores. Eu acho que há um equilíbrio muito bom dos jogadores. A gente espera que eles consigam aguentar bem os jogos, para que aí sim a gente tenha grande chance de estar entre os 3 primeiros. Quais informações você tem sobre os adversários? Porque a Liga está permitindo, nessa temporada e na próxima, essa fusão, esse tipo
de parceria. Isso. A Unitri fez parceria com Praia, eu recebi a informação de que Limeira conseguiu uma parceria com o Ginástico. Isso. Então, você tem algumas informações? Eu sei que é um mergulho no escuro, é o primeiro campeonato, então é meio que mergulho no escuro. Mas você conhece alguma coisa dos adversários? Bom, eu sei que o time de Brasília, eu conheço alguns jogadores, porque nós fizemos... Eu já acompanho o Brasília há mais tempo, a categoria de base, e nós fizemos 2 amistosos também aqui, que eles trouxeram alguns jogadores que vão jogar esse campeonato. O time do Minas também já é conhecido nosso também. O time de Bauru, falaram que é equipe de Campinas, uma equipe juvenil de Campinas. Não sei se alguns de Bauru vão jogar, porque Bauru está jogando o Campeonato Paulista, os playoffs. Não sei se vão liberar esses jogadores para jogar o campeonato. Os times Liga Sorocabana, Vitória e Vila Velha, eu não conheço. E São José, eu sei de 2 jogadores muito bons que tem lá, o armador, o Fischer e o Jimmy, que é um lateral. Mas São José também vai estar jogando playoff, não sei se vão liberar. Mas se jogar todo mundo, são equipes bastante fortes que vão exigir muito da gente. Quais atletas da Unitri vão participar dessa Liga de Desenvolvimento Olímpico? Lara, você entra aqui no circuito aí. Tranquilo. Bom, nós temos inscritos 5 jogadores. Temos o Carioca, o Henrique, o Dida, o Salsicha e o André. Sendo que o André e o Salsicha estão voltando de lesões, né? Já o Carioca, o Dida e o Henrique estão ok, já estão certo que tem condições de participar. O Salsicha e o André, vamos esperar essa semana aí, porque pode colocar os 12. O André é o menino do Valtinho. O André é o filho do Valtinho, que está treinando, já joga, né? Treina e joga com adulto e vai também treinar e jogar com a gente. Teve uma lesão na virilha, é grau 2, e a gente está esperando aí o médico e o fisioterapeuta dar um retorno para a gente saber se vai poder contar com ele ou não. Eu quero saber do Rodrigo também, porque a gente acompanha o dia a dia da Unitri, e eu estou vendo lá entre os adultos, né, os garotos treinando, né, como é o caso do Henrique, Salsicha, o Carioca, o Dida, o próprio André, né? Quer dizer, eles estão num estágio bom de treinamento. A questão é do Praia. Pré-temporada, exatamente. Né? É uma dificuldade que você vai ter, porque você está custando a juntar o grupo para poder treinar, somente nos finais de semana. Seria essa a dificuldade? Porque os jogadores da Unitri estão num pique, e o do Praia já não estão. O Praia disputou o Campeonato Paulista, né, sub-19. Então, pelo menos ritmo de jogo eles têm. Mas eles não têm a regularidade que os jogadores da Unitri têm de treinamento. Eles não treinam como os jogadores da Unitri treinam. Então a preocupação maior é questão ao físico, né? Se eles vão aguentar o físico aí, se o físico deles vão aguentar aí esses 7 jogos, essa maratona aí de jogar 7 jogos em 9 dias. Mas se a gente conseguir fazer um rodízio bom, se o jogo, né, permitir que a gente faça um rodízio bom, a gente consegue aí levar o time todo completo até o final. Mas aí cada jogo é difícil a gente prever alguma coisa. Vamos tentar. Porque eu sei que no Praia tem bons jogadores também, mas a dificuldade é essa. O jeito de trabalhar do Praia e o jeito de trabalhar dos jogadores da Unitri. Os meninos da Unitri trabalham num regime profissional. Isso, né, exatamente. É diferente. Não diferente. tem nem como a gente cobrar nada. A rotina é totalmente oposta. Mais alguma pergunta, Lara? Não, fica à vontade. Desejar boa sorte para ele desejar. Desejar boa sorte, a Obrigado. viagem, sexta-feira. Sexta-feira a viagem, a gente estreia no sábado contra a Liga Sorocabana. Liga Sorocabana. Rodrigo, a Unitri fez 3 partidas na semana passada, uma pelo Campeonato Mineiro, agora vamos falar do time adulto, e 2 amistosos contra o Flamengo. Qual a avaliação do auxiliar técnico do Chuí a respeito dos jogos, principalmente os 2 contra o Flamengo, onde eu tenho certeza a Unitri foi mais exigida? Foram 3 jogos bastante bons assim para a sequência aí da preparação para o brasileiro, né? O primeiro jogo, o jogo do Paraíso, teve uma infelicidade, né? Um lance infeliz lá do Esteva, que acabou quebrando o braço e vai ficar um tempo aí parado. Mas o time do Paraíso jogou muito forte, e eu achei que até em determinados lances foram até desleais. Acho que não precisava, principalmente por causa da diferença. Lógico que ninguém quer perder, mas a diferença que estava no placar. O time do Paraíso, no dia seguinte, às 9 da manhã, tinha um jogo já
em Patos de Minas pelo o Jimmy. Então eu achava que a postura do time teria que ser outra, já que não tinha condições do time reverter o placar. E não, procuraram bater e jogar desleal com a nossa equipe, que não sabe nem jogar assim, não tem nem como, a gente não sabe. E acabou tendo essa infelicidade aí. E os 2 jogos do Flamengo foram 2 jogos muito bons, principalmente o segundo, que apesar que os 2 nós jogamos de igual para igual. Primeiro jogo, primeiro quarto, eles abriram uma vantagem, o segundo nós já encostamos, o terceiro foi igual e o quarto no finalzinho eles conseguiram acertar melhor o ataque, a gente não conseguiu defender e eles abriram uma vantagem e conseguiram uma vitória. No placar foi fácil, mas no jogo não diz o que foi com o placar. O segundo jogo já foi mais apertado, foi mais equilibrado o jogo todo. Faltando 2 minutos, fora que o técnico do Flamengo pediu um tempo, estava 6 pontos, 6 ou 4 pontos de diferença para o Flamengo. E aí nós erramos 2 ataques seguidos, foi onde eles abriram 10, 12 pontos, aí conseguimos buscar no final e acabou 8 pontos. Mas a gente deu para aproveitar e avaliar como está o nível da equipe, né? Eu acho que o Flamengo montou uma excelente equipe, uma equipe muito forte. É extraordinário. São 2 equipes, a equipe titular e a equipe reserva. Qualquer uma ali que entrar é forte. Mas foi bom para a gente saber que nível que nós estamos. E eu acho que a equipe da Unitri está num nível muito bom, muito alto. Falta, lógico, a gente acertar uns detalhes. E vamos ter aí semifinal e final do Mineiro. Lógico, né, que a gente espera chegar na final, para a gente poder acertar. Espera fazer mais 2 amistosos com o Flamengo, agora em Uberlândia. A gente está tentando acertar aí. O Flamengo vai disputar o Sul-Americano, né, no começo de novembro. Na volta, a gente quer fazer 2 amistosos aqui em Uberlândia. Seria excelente. Que aí o time do Flamengo, você pode cobrar R$40, que vale. Pela Unitri e pelo timaço do Flamengo. Rodrigo, não querendo te interromper, mas interrompendo, a pergunta que não quer calar. Você disse aos nossos telespectadores, olá, eu estou dominando aqui, né? Você também domina, sou o dono tranquilo, Você disse que o time da Unitri está num nível altíssimo. E a pergunta que não quer calar é a seguinte: nós levamos 2 sustos no Mineiro. A Unitri foi derrotada pelo Minas lá, uma diferença absurda na nossa visão, e aqui perdeu por 1 ponto. A Unitri está preparada para conquistar o seu 11º título mineiro, pelo que você viu no Rio, contra um adversário fortíssimo. O time do Flamengo é um espetáculo, é um Dream Team brasileiro. Temos chances contra a representação do Minas? Temos. Porque eu não tenho dúvida que a Unitri vai disputar a final com o Minas. A não ser que aconteça um desastre, tanto com o Minas ou com a Unitri. É o que a gente espera. Não, hoje eu acho que a situação da Unitri é bem diferente. Eu acho que na época que nós jogamos com o Minas, principalmente o primeiro jogo lá, que nós perdemos de 23 pontos, a fase que a gente estava de treinamento, a gente não tinha jogadas ainda estabelecidas. A gente tinha um sistema de jogo que a gente estava tentando, o Chuí estava tentando implantar, né? E os americanos, nós jogamos lá quinta, sexta e sábado. Os americanos chegaram na terça, viajaram na quarta, nem na quarta, viajaram na quinta para poder jogar. Problema de fuso, tem impressão fuso horária. Também, tudo. E não... Porque isso não é assim, né, Rodrigo? E como é sistema, se os nossos que já estávamos treinando aqui há 40 dias tinham dificuldade com o sistema, em pegar o sistema, em poder jogar, imagina os americanos que tinham acabado de chegar. Então era uma situação diferente. Depois jogamos com o Minas logo em seguida, não houve nenhuma preparação. Os americanos fizeram mais um treino apenas, para a gente poder jogar com o Minas aqui. Houve uma evolução, mas muito pouca, e o Minas acabou ganhando a gente. Mas agora, já passou um tempo aí, nós já colocamos as jogadas, outras jogadas. Então hoje o ritmo da equipe é outro. Hoje a gente está realmente com a equipe agora, com cara de time mesmo, tanto que demonstramos lá contra o Flamengo lá que as jogadas, a defesa, tudo, o ataque e a defesa já melhorou bastante. Então eu acho que a equipe já está preparada. Se fosse agora, a equipe já está preparada para jogar a semifinal e, se Deus quiser, a final também. Rodrigo, eu quero lhe agradecer pela presença aqui, desejar boa sorte
no comando da equipe sub-21 da Unitri, nessa competição que para mim significa a redenção ou a renovação do basquete brasileiro, tão necessária nesse momento, uma vez que o campeão brasileiro tem 4, 5 jogadores com 30 anos, então está na hora de renovar, está na hora de colocar a meninada para jogar, né? Quero te parabenizar pela participação no programa, te agradecer e desejar boa sorte lá em São Sebastião do Paraíso. Tomé, eu que agradeço, obrigado pela oportunidade aí. Eu acho que eu falo para os jogadores que motivação, nem precisa falar sobre motivação, porque o Brasil, as próximas 2 Olimpíadas o Brasil vai participar, claro. Ou seja, então, que motivação maior que isso? Para essa não, mas para a próxima. Para essa não é, mas para a próxima, em 2016, que vai ser no Rio, ainda mais no Brasil, jogar em casa, com certeza eu creio que vários jogadores desse campeonato aí vão estar presentes na seleção. Muito obrigado, Rodrigo. No próximo bloco, após o intervalo comercial, os gols da 30ª rodada do Brasileirão. Os líderes venceram, com exceção do São Paulo. Um abraço, até lá. FAEF, Faculdade de Educação Física e Fisioterapia da Universidade Federal de Uberlândia. Esporte é qualidade de vida. TV Universitária, construindo conhecimento. UFO, viva para todos! Estamos de volta com o segundo bloco do TVU Esporte, agora destaque especial para a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Uma rodada onde os 3 mineiros foram derrotados. Todos os cariocas venceram, uma jornada de gala do futebol do Rio. Os 2 gaúchos também venceram. Com relação aos paulistas, o Corinthians derrotou o Cruzeiro na Arena do Jacaré, Santos e Palmeiras perderam, idem com relação ao São Paulo, que demitiu o técnico Adilson Batista. Seleção da rodada segundo o site Globoesporte.com. Júlio César do Corinthians, o goleiro, Fagner do Vasco, lateral direito, Gilson do Atlético Goianiense, Antônio Carlos do Botafogo, a dupla de zaga, Carlinhos do Fluminense, o lateral esquerdo, Bida do Atlético Goianiense, o primeiro volante, Paulinho do Corinthians, autor do gol contra o Cruzeiro, outro volante, D'Alessandro, o craque da rodada, 8,5 do Inter, Maico Suel do Botafogo, 7,5. Esse time aqui tá bom. No ataque, Fred do Fluminense e Júlio César do Figueirense. Média de gols por jogo, 2,2. Média de público, 13.908. Maior público, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0, 23.372 pagantes. Menor público, na Vila Belmiro, Santos 0, Grêmio 1, 3.477 pagantes. Dito isto, vamos aos gols da rodada com um VT da TV Brasil. Ceará recebeu o Flamengo. No primeiro tempo, aos 40 minutos, David fez o gol do jogo. Placar final, Ceará 0, Flamengo 1. Em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli, jogaram Figueirense e América Mineiro. No primeiro tempo, aos 26 minutos, Rodriguinho fez a América 1-0. No segundo tempo, aos 24 minutos, Júlio César empatou o jogo 1-1. E aos 37, Júlio César fez o segundo dele e definiu a partida. Placar final, Figueirense 2, América Mineiro 1. Em Sete Lagoas, na Arena do Jacaré, o Cruzeiro enfrentou o Corinthians. No segundo tempo, aos 19 minutos, Paulinho definiu o jogo. Placar final, Cruzeiro 0, Corinthians 1.
No Engenhão, Botafogo e Atlético Paranaense. No primeiro tempo, aos 17 minutos, o zagueiro Antônio Carlos fez Botafogo 1-0. E no segundo tempo, aos 35, o Louco Abreu de pênalti definiu a partida. Placar final, Botafogo 2, Atlético Paranaense 0. Em Porto Alegre, no estádio Beira-Rio, o Internacional recebeu o Avaí. No primeiro tempo, aos 8 minutos, Robson fez Avaí 1-0. Na segunda etapa, aos 7 minutos, D'Alessandro empatou o jogo 1-1. Aos 27, William fez Avaí 2-1. Aos 32, D'Alessandro fez o segundo dele e empatou de novo o jogo, 2-2. Aos 34, Kleber ampliou, Internacional 3-2. E aos 38, Ney definiu a partida, placar final, Internacional 4, Avaí 2. No Canindé, jogaram Palmeiras e Fluminense. No primeiro tempo, aos 10 minutos, Fred abriu o placar, Fluminense 1-0. No segundo tempo, aos 28, Valdívia de pênalti empatou a partida 1-1. E aos 40, Fred fez o segundo dele e definiu a partida. Resultado final, Palmeiras 1, Fluminense 2. Em São Januário, Vasco da Gama e Atlético Mineiro. No primeiro tempo, logo aos 2 minutos, Elton abriu o placar, Vasco 1-0. E aos 18, Fagner ampliou o placar final, Vasco da Gama 2, Atlético Mineiro 0. Muito bem. Vistos os gols, Luiz Humberto Lara. No pelotão de cima, todo mundo venceu, menos o São Paulo. E estamos observando aí um Rio-São Paulo ou um Cariocão com um convidado especial, no caso o Corinthians, que por enquanto está roubando a cena. Corinthians tem 54, Vasco 54, Botafogo 52, Flamengo 51, Fluminense 50. É por aí, vamos ter um Rio-São Paulo com 4 cariocas e um paulista? Tá desequilibrado esse Rio-São Paulo aí, mais para os cariocas do que para o paulista, porque só o Corinthians está entre os 5 primeiros, né? O São Paulo, lamentavelmente, perdeu. O Palmeiras nem se fala, uma campanha horrível. O Santos, depois que conquistou a Libertadores, não foi o Santos que a gente conhece, ninguém está jogando o Santos, não dá para entender isso. Então, está o Corinthians brigando com os 4 do Rio de Janeiro para ver quem vai ser o campeão carioca. Eu entendo que está mais para o Corinthians, mais para o Vasco e mais para o Botafogo e o Flamengo e o Fluminense chegando. Então, realmente, os cariocas estão muito bem e os times paulistas, olha, estão deixando a desejar em 2011, viu, Tomé? O futebol carioca dominou os 2 últimos brasileiros, com o Fluminense e Flamengo. E agora está aí numa situação invejável, 4-1. Então, a tendência é que dê um time carioca. Tendência, gente, tendência é tendência. Tem mágica aqui não. Mas o Corinthians continua muito forte. Ontem venceu bem o Cruzeiro na Arena do Jacaré e é um time arrumado, um time muito forte. Você tem como explicar esse crescimento súbito das equipes cariocas? Porque as de São Paulo são melhor estruturadas. Isso é indiscutível. São Paulo tem uma baita estrutura, Palmeiras também. E no Rio, de repente, o pessoal deu uma deslanchada boa. Agora, veja bem, Tomé, há quanto tempo o futebol de São Paulo não investe, né? Tá certo, tem Neymar lá, tem o Ganso no Santos, mas o Fluminense trouxe aí o Fred de algum tempo, veio o Deco, o Ronaldinho trouxe, o Flamengo trouxe o Ronaldinho de volta, e os times do estado de São Paulo praticamente estão pegando jogador por aqui. O Vasco trouxe Diego Souza. Exatamente. Trouxe o Juninho Pernambucano, o Felipe voltou. Exato. O Botafogo é que está mantendo aquela base com Jefferson, Maxwell, o Louco Abreu, né? Então, houve um investimento maior e mais acertado nas contratações dos times do Rio de Janeiro do que de São Paulo. Então, está aí a explicação. Porque tem muita gente vindo de fora para cá, né? Mas indo para o Rio de Janeiro e não para São Paulo. E em São Paulo a gente vê aquela bagunça lá, né? O treinador sendo demitido, o São Paulo passou grande parte aí do campeonato sem treinador, o Palmeiras com aquela brigaiada todinha, é um problema dentro do Palmeiras. É uma briga por hora. Luiz Humberto Lara, na ponta de baixo da tabela, o quadro me parece mais ou menos definido. O América tem 24, o Avaí 26, o Atlético Paranaense 28. Esses 3, me parece que estão aí rumo à segunda divisão.
Atlético Mineiro com 30, Cruzeiro com 31 e Ceará com 32, brigando para ficar livre do rebaixamento. Essa entrada do Ceará aí acaba significando algo para os dois mineiros, assim, uma possibilidade maior de fuga do rebaixamento? Ou você acha que o Ceará tem bala na agulha para endurecer essa briga? Olha, para mim os três muito mal no campeonato. Cruzeiro desandou na competição, o Atlético a gente mais ou menos previu, mas o Ceará, olha, o jogo do Ceará ontem foi horrível, né? Horrível. Então, para mim, três times descem, que é o Avaí, o América e também o Atlético Paranaense, e uma vaga em aberta entre, você disse, o Atlético Mineiro, Cruzeiro e também o Ceará. Lara, boa noite, muito obrigado pela presença e um destaque final a respeito do futebol. O Portal joga no próximo domingo aqui contra o Valério, partida de vida ou morte. De vida ou morte para o Portal, e amanhã tem um jogo também importante pelo Campeonato Mineiro de Basquete entre o Olímpico e Minas. Se o Minas perder, a Unitri fica em primeiro lugar. Se o Minas vencer, o Minas é o primeiro e o Unitri é o segundo colocado nessa primeira fase do Campeonato Mineiro de Basquete. Ponto final no TV O Esporte desta segunda-feira. Um abraço a todos. Segunda-feira que vem tem mais com o Brasileirão em ponto final, numa reta de chegada muito emocionante. Até lá.